E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos ter mais um especial de tretas aqui no canal. Vocês pediram muito essa treta, inclusive foi uma das mais pedidas aqui no canal, desde a última que eu fiz, que foi da Mariah contra o Eminem. Hoje, mais uma vez, vamos falar de Dona Mariah, assim, vamos dizer, The Shady Queen, né, da oficial, real e assim mais óbvia possível. E hoje a gente vai relembrar uma treta histórica, uma treta que gerou o primeiro meme ever da internet de barraco, que é o I don't know her. E hoje nós vamos falar da treta de Mariah Carey contra Jennifer Lopez, ou J.Lo, como vocês preferirem chamar ela. Vamos recapitular essa treta histórica, entender um pouco de tudo que rolou nesse babado aí, então fica comigo, porque tem muita coisa envolvida nesse especial aí hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui. Se caso você já é inscrito, por favor, confere se a sua inscrição tá ativa. O YouTube tem desinscrito algumas pessoas e eu preciso lembrar sempre o pessoal aqui para conferir. Então confere, vê se tá certinho. Se caso tiver sido desinscrito, inscreve de novo, porque você é fundamental para fazer esse canal crescer cada vez mais, beleza? Muito que bem, vamos entender aonde começa toda essa treta. E essa treta começa quando Mariah não tinha nem gravado, pra vocês terem uma ideia, o primeiro álbum delas. Sim, gente, pra vocês terem uma ideia, porque o pivô da treta foi o ex-marido de Mariah, o monstro Chernobyl Tommy Mottola. Sim, gente, a Mariah conheceu ele no final dos anos 80 e ela entrou pra gravadora, etc e tal, lançou os discos dela, papapá, e casou com Tommy Mottola oficialmente em 1993, tá? Em 98 a Mariah resolveu se divorciar dele, alegando que ele era uma pessoa muito abusiva e controladora. E isso já é uma coisa, gente, que ela já tinha relatado antes. E é bem claro que, eu já falei disso inclusive, que quando ela se livrou dele, né, ele controlava muito a imagem dela, controlava muito tudo que ela tinha que fazer. E quando ela se livrou dele, ela abriu uma porta para a vida dela para tudo dar certo, porque ela pôde assumir a melhor imagem dela e fazer as coisas do jeito que ela queria, enfim, né? But como tudo parece que assim, gente, é dias de luta, dias de glória, né? A vida é assim. A Columbia Records foi comprada pela Sony. E nessa compra que aconteceu, a Mariah, divorciada, acabou virando uma artista que pertencia também à chefia do Tommy Mottola, porque o Chernobyl tinha virado o CEO da Sony. Sim, gente, e foi necessário para ele acabar com a vida de um monte de gente. Inclusive pessoas já reclamaram, não somente a Mariah, mas Michael Jackson já reclamou muito dele, o próprio George Michael, de como a Sony boicotou esses artistas antigos desde quando o Tommy Mottola assumiu. Então assim, isso é um papo a outro vídeo, mas ele foi bem odiado nessa decisão aí. Uma curiosidade foi que na época, né, que ele assumiu, aquela música My Heart Will Go On, que foi a música tema do Titanic, ela chegou a ser oferecida para Mariah. But Tommy Mottola, num ato de querer cortar todas as asas possíveis da Mariah se promover cada vez mais, acabou jogando essa música na mão do marido da Celine Dion. E aí a Celine acabou gravando a música no final das contas. E o que já entra também uma outra história, que ela não queria gravar a música, mas acabou que gravou porque o marido insistiu. Mas a música teria sido desviada pelo Tommy Mottola de chegar até Mariah. Bom, mas aonde que J.Lo entra nessa história oficialmente pra gente poder começar a transformar essa treta numa coisa mais consistente? Talvez vocês não saibam disso, gente, mas antes da Jennifer Lopez oficialmente ser cantora, ela já era atriz. Além desse filme que ela fez, ela chegou a participar de outras coisas antes desse filme que foi um grande fenômeno, que fazia, né, contava a história da Selena que foi morta pelo fã, etc e tal. Mas ela chegou também a participar do clipe da Janet Jackson, That's the Way Love Goes, lá do comecinho dos anos 90. Então assim, a J.Lo já tava
rolando ali no mundo de atuação, enfim, ela já estava no meio dessas coisas aí. Com esse papel, ela resolveu investir na carreira de cantora. E na mão de quem que ela foi cair? Sim, Tommy Mottola. Ela caiu na mão do monstro e o monstro resolveu oficialmente lançá-la como artista. Voltando a Dona Mariah Carey, em paralelo que J.Lo estava entrando na gravadora, etc e tal, a Mariah lançou o Rainbow e tava indo tudo certo a carreira dela. Ela tava continuando, ela até falou assim que o Rainbow era inspirado por coisas que ela passou no passado e que depois daquela tempestade vem o arco-íris, o dia claro. Então tudo isso a Mariah chegou a falar ali na época de tudo conturbado. Afinal de contas, como eu disse aí, o Tommy Mottola era um Chernobyl na vida da coitada da Mariah. Como muitos já sabem, Dona Mariah começou a gravar um filme que foi lançado no ano de 2001 e óbvio, tem toda aquela questão do glitter ter sido lançado em 2001 no 11 de setembro, mas a Mariah dos anos 2000 e 2001 ela ficou por conta de gravar o filme e fazer tudo ali. E a Mariah, ela tinha o desejo de samplear uma música para fazer Loverboy dela, que foi o single oficialmente ali. E ela queria samplear a música Firecracker. Inclusive é importante a gente dizer que essa música chegou a ser sampleada pro filme, tá? Pro filme. E ela chega a aparecer em alguns trailers do filme. But o negócio ficou meio fedido na época. Por quê? Esse mesmo sample foi utilizado na música da Jennifer Lopez, I'm Real, que foi lançada antes de Mariah Carey, o que teria sido de certa forma uma afronta contra a Mariah e contra os desejos dela dentro da própria gravadora, ou seja, eles estavam sabotando as coisas que ela queria fazer ali, usando a Jennifer Lopez de álibi. Só que o que aconteceu? Ela fez um remix de Loverboy com a Da Brat. E nesse remix que ela fez, ela utilizou o sample e na parte do rap, a Da Brat manda uma mensagem assim que eu vou dizer bem direta ao ponto, falando que assim, no final das contas essas vadias todas apenas querem ser como eu e elas não vão ser. Então assim, Mariah respondeu do jeitinho que ela gosta, através de música, né? Dona Mariah tava já assim, com sangue nos olhos. Um fato interessante aconteceu é que esse sample roubado e toda essa história que rolou na época dessas discussões, o produtor de I'm Real chegou a dar uma entrevista em 2017 em que ele falava exatamente sobre o assunto. E ele debatia que o Tommy Mottola ligou para ele trabalhar no disco J.Lo da Jennifer Lopez, ou seja, o segundo álbum de estúdio dela, que veio depois do On The Six, que inclusive I'm Real foi single deste álbum. Então assim, de certa forma o Tommy sabia que esse produtor estava envolvido e ele exigiu que ele trabalhasse com a J.Lo na época. Então assim, foi uma coisa que ele mesmo falou. O que levanta mais ainda essa suposição de realmente o Tommy Mottola queria prejudicar a Mariah usando a J.Lo de álibi. A outra coisa que rolava também muito na época era que o Tommy estaria namorando a J.Lo. Isso lá na época, tá? Isso foi inclusive falado por ele numa biografia que ele fez e a Jennifer Lopez sempre negou isso. Então assim, a gente meio que fica com essa dúvida se realmente rolava alguma coisa entre os dois ou não rolava, porque realmente tinha esse papo ali na época e com o negócio que ele falou ali fica mais difícil ainda da gente acabar duvidando, né? Só que o que aconteceu, gente? No ano de 2001, a Mariah foi entrevistada por um programa alemão lá. E nessa entrevista ela foi perguntada sobre o que ela achava de diversos artistas. E aí o repórter perguntou o que ela achava da Beyoncé. E ela falou que gostava muito da Beyoncé, que ela era muito talentosa, foda, enfim. Ela rasgou elogios pra Dona Beyoncé. Só que aí ele aproveitou e puxou pra cutucar a Dona J.Lo, pra cutucar a Dona Mariah, falando de J.Lo. Então ele perguntou assim, e Jennifer Lopez, o que você acha? Foi aí que ela lançou o famoso I don't know her, com aquela cara tipo, eu não conheço ela. E foi isso o mínimo para poder fazer com que tudo virasse a novela
consagrasse a novela, o debut oficial #1 dos memes na Hot 100, foi tudo isso a partir disso daí, tá? E daí fomos só ladeira. Ainda em 2001, ela deu uma entrevista para uma revista chamada Allure, e essa revista aí, a mulher, no dia que tava falando lá com ela, chegou a questionar umas coisinhas sobre Dona Giló. E a Mariah ficou meio assim, vou dizer, não irritada, mas eu quero dizer desconfortável, e resolveu ser shady, dizendo que linda que era essa garota, né? Que bom que vocês podem ver a inteligência que ela transparece. Com aquele jeitinho dela ali, tirando mó onda com a cara da entrevistadora, realmente dando relevância para J.Lo na frente de Mariah Carey. No ano de 2002, ela foi no programa do Larry King, né? Nesse programa, inclusive, ela falou sobre diversas coisas. Ela falou, inclusive, do Eminem na época, e também foi questionada sobre a J.Lo. No que ela foi questionada sobre a J.Lo, ela disse o seguinte. Ela disse que o negócio dela era cantar, que ela tinha CDs lançados e etc. E o negócio da J.Lo não era aquele, era atuar. Ou seja, girl falou que a mulher não sabia cantar, né? Deu a entender isso. Então, foi literalmente, gente, um prato para os tabloides. Os tabloides pintaram e bordaram depois com aquilo ali. Mariah afirma que J.Lo não canta, que não sei o que lá, não sei o que lá. Foi um prato cheio para eles depois dessa entrevista aí da dona Mariah. Como também vocês sabem, a Mariah no ano de 2013, né, passou um tempo depois de tudo isso, esse assunto ficou no churrasco. A dona Mariah foi fazer parte lá do American Idol, né, onde também falaremos de umas tretas que rolou ali, principalmente com a dona Nicki Minaj, que vocês me pedem muito. E dona J.Lo foi lá lançar a música Live It Up dela com o Pitbull, né? Nessa performance incrível que ela fez, todo mundo se levantou pra aplaudir e Mariah ficou assim, ó. E se arrumou. Pá. Não fez um movimento. Foi mais uma vez necessário para poder gerar todas as notícias do dia seguinte. Shady, né, amor? Em 2015, a J.Lo, de certa forma, devolveu o que a Mariah fez com ela no American Idol, 2 anos depois. A Mariah estava lançando a coletânea Infinity, como vocês sabem, e ela fez uma performance de medley lá no dia. E, assim, a Jennifer Lopez ficou mexendo no celular. Enquanto Dona Mariah performava e gritava e soltava o whistles e fazia... E J.Lo mexendo no celular. Nem aí pra Dona Mariah. Mais uma vez... No dia seguinte, tabloides, internet em crise por conta desse negócio. Gente, é aquele negócio. Fazer o que, né, gente? A J.Lo também já tava de saco cheio dessa história. Em fevereiro de 2016, ela foi no programa do Andy, né, a J.Lo, e a J.Lo foi questionada sobre essa questão de realmente não prestar atenção na performance de Mariah. E ela falou que prestou atenção sim, só que ela acabou ficando entretida com mensagens que ela estava recebendo no celular. E que a performance foi longa e que, assim, ela não ficou o tempo todo ali ligado naquilo ali. Ou seja, ela passou um paninho ali por cima da treta. Só que aí, gente, alguns dias depois, a dona Mariah foi questionada por um paparazzi quando ela estava saindo de um hotel sobre a questão da Jennifer Lopez. E a Mariah, irônica como sempre, soltou um I still don't know her e saiu correndo e entrou dentro do carro. Aí, mais uma vez, continuávamos essa treta. Quase 20 anos, tá, gente? Quase 20 anos de tudo acontecendo. Passou-se alguns anos, né? Na verdade, passou-se um ano e pouco depois. A Jennifer Lopez foi no programa da Wendy Williams, né? Vocês sabem a Wendy Williams, né? Hiper tóxica, ama uma confusão, nossa senhora, já fez coisa com todo mundo. E ela trouxe esse meme de volta, o I Don't Know Her, ativo de novo, com a J.Lo sentada ali do lado dela. A J.Lo começou a rir e a J.Lo falou que, no caso, ela acha que o problema da Mariah é que a Mariah é uma pessoa muito esquecida. E foi assim, mais uma vez, uma shade que dona J.Lo diz, tipo assim, querendo dizer, minha filha, você me sabe quem eu sou sim, para de fazer de louca.
Só que para vocês terem uma ideia, gente, esse negócio repercutiu tanto e ficou repercutindo, o pessoal discutindo, que até Demi Lovato entrou pro meio do negócio. Para vocês terem uma ideia, na internet o pessoal tem aquela mania de ficar comparando, né? A gente aqui também no canal acaba comparando, gente, é impossível quase a gente não comparar, porque a gente sabe como a indústria fonográfica funciona. Ela sempre lança um artista novamente num formato que deu certo no passado, renovando o produto por mais que mantenha a mesma coisa. E Ariana Grande e Mariah Carey foram muito comparadas. E a Demi Lovato viu e jogou uma shade falando assim que realmente quem as pessoas não conheciam e não sabiam o que era de verdade era a Mariah e não a Ariana Grande. E ela aproveitou e completou falando assim que a Mariah desfazia das pessoas e isso não era uma coisa legal. Só que aí no programa do Andy, né, que depois de algum tempo ela foi questionada também no ano seguinte, a Mariah foi questionada sobre esse tipo de situação. E ela falou que também não conhecia a Demi Lovato, além também de não conhecer a Jennifer Lopez. E durante um jogo lá, ela falou assim, bom, como vocês sabem, né, gente, eu sou meio que esquecida, jogando, tipo, debochando exatamente da J.Lo ter debochado ela. Então, assim, ficou aquela coisa que virou uma treta histórica, mas também sem pé nem cabeça no final das contas. Ninguém saiu por lado nenhum nessa história toda. E por aí a treta cessou até então. Só que no ano de 2018, né, agora muito recente, a J.Lo foi novamente no programa do Andy, e no programa do Andy, mais uma vez esse assunto veio à tona porque eles levaram o que a Mariah tinha dito na última vez no programa. E a J.Lo resolveu abrir de uma vez sobre a situação, e ela disse, olha, eu não tenho nada contra a Mariah, na verdade eu sou fã dela, My All é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. E ela oficialmente levantou a bandeirinha da paz perante as duas ali. E ela inclusive falou que sabe que toda essa história só começou e aconteceu por causa de fofocas de bastidores. E não exatamente uma coisa realmente que teve um empate entre as duas, né? Foi realmente uma coisa que começou com uma conversa fiada, leve trás de um pro outro, sem ter realmente aquela conversa de uma chegar e falar pra outra, ó, é isso aqui que aconteceu, é isso daqui que rolou. Então, desde então, gente, nós vivemos aí essa trama que, assim, daria literalmente uma novela icônica, né? Bom, agora eu vou devolver pra vocês. O que vocês acham dessa treta? Vocês sabiam que tinham todos esses detalhes? Vocês sabiam disso tudo? Sabia do roubo, do famoso roubo do sample, né? Comenta aqui que eu quero saber. E deixa também mais sugestões de tretas. Eu já sei que vocês querem a da Nicki Minaj com a Mariah. Eu vou fazer, mas deixa outras sugestões aqui porque vai ser joia demais fazer mais tretas pra vocês, tá bom? Ó, beijo gigante e até o próximo vídeo nosso. Aí!